Olá, seja bem-vindo ao canal Futemania. Neste vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre uma das maiores competições do futebol brasileiro, a Copa do Brasil. Relembrar as melhores finais e saber quem são os times que mais venceram a competição. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, para ficar por dentro de tudo que vai acontecer no mundo do futebol em 2021. Em sua primeira edição em 1989, o grande campeão foi o Grêmio. Na final, o Clube Gaúcho conseguiu um empate sem gols na Ilha do Retiro, no primeiro jogo. E na volta, no seu antigo estádio olímpico, venceu por 2-1. Em 1990, foi a vez do Flamengo conquistar seu primeiro título. Na final, o rubro-negro superou o Goiás, com uma vitória pelo placar mínimo no Rio de Janeiro e um empate sem gols no Serra Dourada. Em 1991, o Criciúma foi o grande campeão. Na final, surpreendeu o Grêmio. A equipe catarinense foi campeã graças ao gol marcado no primeiro jogo da final, no empate de 1-1, no Estádio Olímpico. E em casa, soube administrar o 0-0 para a alegria de seus torcedores. Em 1992, foi a vez do Internacional conquistar sua primeira taça. E mais uma vez o gol marcado fora de casa fez a diferença na decisão. Depois de uma derrota no Rio de Janeiro por 2-1, a equipe gaúcha venceu por 1-0 e se sagrou campeã. Em 1993, foi a vez do Cruzeiro ser campeão. Na final, conseguiu um bom empate fora de casa e no Mineirão, derrotou os gaúchos por 2-1. Em 1994, o Grêmio conseguiu seu segundo título. O Imortal conseguiu um empate fora de casa e em seu estádio derrotou o Ceará por 1-0 e se sagrou campeão. Em 1995, o Corinthians conquistava seu primeiro troféu. Na final, a equipe paulista superou o Grêmio nos 2 jogos. Um dos grandes nomes dessa decisão foi o de Marcelinho Carioca, com 2 gols. Em 1996, o Cruzeiro conquistou seu segundo título. Na grande final, a equipe mineira empatou por 1-1, em casa, e conseguiu derrotar o Palmeiras, fora de casa, por 2-1, em pleno Palestra Itália, e ficou com a taça. Em 1997, o Grêmio conseguiu seu terceiro título, após derrotar o Flamengo. Na grande final, aconteceu um empate sem gols no Olímpico, e no Maracanã, outro empate, desta vez por 2-2, e pelos gols fora de casa, a taça foi para o Grêmio. Em 1998, o Palmeiras conquistou seu primeiro título. Na decisão, o Cruzeiro venceu o primeiro jogo no Mineirão, por 1-0. No segundo confronto, no Morumbi, o Palmeiras conseguiu reverter a vantagem cruzeirense e conquistou o título com uma vitória por 2-0. Em 1999, o Rio Grande do Sul voltou a conquistar a competição, desta vez com Juventude. Na grande final, a equipe gaúcha superou o Botafogo e fez história sendo campeão em pleno Maracanã. Em 2000, o Cruzeiro conquistou seu terceiro título, desta vez contra o São Paulo. Depois de um empate sem gols no Morumbi, a equipe mineira venceu por 2-1 no Mineirão e ficou com a taça. Em 2001, o Grêmio conseguiu seu quarto título. Na final, derrotou o Corinthians.
Depois de um empate em 2-2 no Olímpico, a equipe gaúcha foi ao Morumbi e conseguiu uma grande vitória por 3-1 e voltou para Porto Alegre com o troféu de campeão. Em 2002, foi a vez do Corinthians conquistar seu segundo título. Na final, o Timão enfrentou o Brasiliense. No primeiro jogo, a equipe alvinegra venceu por 2-1 e na volta, administrou um empate de 1-1 e voltou para São Paulo com a taça. Em 2003, o Cruzeiro conseguiu seu quarto título. Na grande final, os mineiros enfrentaram o Flamengo. No primeiro jogo, um empate no Maracanã. No segundo, uma grande vitória do Cruzeiro, 3-1 no Mineirão, para a alegria de seus torcedores. Em 2004, o Santo André fazia história. A modesta equipe de São Paulo conseguiu derrotar o Flamengo na decisão. Depois de um empate em 2-2, no Palestra Itália, a equipe paulista foi até o Maracanã e venceu o Flamengo por 2-0. E voltou para São Paulo com a taça. Em 2005, mais uma surpresa do futebol de São Paulo. Desta vez, o paulista foi o grande campeão. Na final, enfrentou o Fluminense. No primeiro jogo, o paulista conseguiu uma histórica vitória por 2-0. E no jogo de volta, administrou 0-0, o que garantiu o histórico título para a equipe do interior paulista. Em 2006, tivemos um clássico carioca na decisão. Flamengo e Vasco disputaram a taça. O Flamengo levou a melhor. Com 2 vitórias, o rubro-negro chegou na sua segunda conquista. Em 2007, foi a vez de outro carioca brilhar. O Fluminense foi o grande campeão. Na decisão, superou o Figueirense. Depois de um empate em 1-1 no Maracanã, a equipe carioca foi até Santa Catarina e venceu por 1-0 os donos da casa e conquistaram o primeiro título para o Fluminense. Em 2008, o Sport conseguiu seu primeiro título. Na decisão, superou o Corinthians, mas se engana quem pensa que foi fácil. No primeiro jogo, o Sport foi derrotado por 3-1. Mas na volta, com a Ilha do Retiro lotada, o Sport conseguiu vencer por 2-0 e conquistou a competição, pelo gol marcado fora de casa. Em 2009, o Corinthians conquistou seu terceiro título. Na decisão, superou o Internacional. No primeiro jogo, uma vitória por 2-0 no Pacaembu. Na volta, um empate por 2-2, o que foi suficiente para que o Timão voltasse para São Paulo com a taça. Em 2010, foi a vez do Santos conquistar seu primeiro título. Na final, a equipe santista enfrentou o Vitória. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2-0. Na volta, o Santos foi derrotado por 2-1, mas mesmo assim, voltou para São Paulo com a taça. Em 2011, o Vasco da Gama conseguiu seu primeiro título. Na final, derrotou o Coritiba, graças aos gols marcados fora de casa. Na derrota por 3-2 no jogo de volta. Em 2012, o Palmeiras conquistou seu segundo título. Na final, derrotou o Coritiba, com uma vitória por 2-0 em casa. E na volta, conseguiu um empate em 1-1, o que foi suficiente para o Verdão garantir a taça. Em 2013, o Flamengo conquistou seu terceiro título. Na final, venceu o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, o Flamengo conseguiu um bom empate em Curitiba. E na volta, venceu por 2-0, para a alegria da nação rubro-negra. Em 2014, o Atlético Mineiro conseguiu seu primeiro título. Na final, venceu seu maior rival,
o Cruzeiro. O Galo foi superior na decisão, venceu os 2 jogos e se sagrou campeão. Em 2015, o Palmeiras foi o grande campeão. Na final, derrotou um de seus maiores rivais, o Santos. Como nessa edição, o gol fora de casa não era critério de desempate, depois de uma vitória para cada lado, a decisão foi para os pênaltis. E o Verdão levou a melhor por 4-3 e conquistou a competição pela 3ª vez. Em 2016, o Grêmio conquistou seu 5º troféu. Na final, derrotou o Atlético Mineiro. No primeiro jogo, no Mineirão, a equipe gaúcha venceu por 3-1. Na volta, na Arena do Grêmio, aconteceu um empate em 1-1, que foi suficiente para o Grêmio ficar com a taça. Em 2017, o Cruzeiro conquistou seu 5º título. Na final, a equipe mineira venceu o Flamengo. Nos 2 jogos, o empate permaneceu, o que levou a decisão para as penalidades, onde o Cruzeiro foi melhor, e venceu por 5-3. Em 2018, novamente o Cruzeiro foi campeão. Desta vez, venceu o Corinthians nos 2 jogos e garantiu seu 6º título da competição. Em 2019, tivemos um campeão inédito, o Atlético Paranaense. Na decisão, o Atlético superou o Internacional nos 2 jogos e garantiu esse título inédito para sua galeria. Em 2020, foi a vez do Palmeiras garantir seu 4º troféu. O Verdão não tomou conhecimento do Grêmio e venceu os 2 jogos da decisão. Vamos conferir agora o ranking, para descobrir quais times mais venceram a competição. Em primeiro lugar está o Cruzeiro, com 6 títulos. Em segundo lugar, o Grêmio, com 5 conquistas. Em terceiro aparece o Palmeiras, com 4. A seguir aparecem Corinthians e Flamengo com 3 conquistas. Internacional, Fluminense, Vasco da Gama, Santos, Sport, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista tem uma conquista cada. O que esperar da edição de 2021? Deixe nos comentários quem você acha que será o grande campeão. E assim vamos chegando no final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima!